Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de desenho assistido por computador. Bom, se vocês estão em dia com a aula, o desenho que eu disponibilizei para vocês da casa, né, do projeto, é para estar desse jeito, com os layers todos certinhos, com portas abertas. Obviamente, vocês vão definir cada espaço de acordo com a vontade de vocês, né? No meu caso, eu fiz uma casa com 3 suítes, com essa suíte 1 entrando aqui nesse banheiro, né? Essa suíte 2 com esse banheiro. Não tava o cursor mexendo, né? Então a suíte 1 com esse banheiro. Deixa eu botar aqui. A suíte 1 com esse banheiro, a suíte 2 que entra aqui pelo corredor tem esse banheiro, e a suíte 3 que entra por esse corredor tem esse banheiro. E deixa eu ver. Aqui embaixo a cozinha com uma despensa. Esse projeto, eu confesso que eu não gosto muito dele. Foi um projeto feito mesmo assim só para aula, porque eu acho ele um desperdício de espaço por causa desse corredor. A gente tem um corredor de 11 metros quadrados só para distribuir fluxo, sabe? Assim, eu acho que não precisava dessa parede. Mas, enfim, é um projeto aí para ser trabalhado, e vocês podem propor reformas, né? Então, a aula de hoje não vai ser uma aula comprida, vai ser uma aula para mostrar para vocês sobre a janela de propriedades. Porque o que acontece? Eu falei para vocês sobre as janelas altas, que elas são tracejadas. Então, quando a gente coloca aqui, a gente coloca o tipo de linha, como vocês podem ver aqui, a linha, ela é hidden. Mas ela não aparece tracejada. Por quê? Por conta da escala que o desenho, que essa linha está. Então, para poder ajustar isso, vocês vão abrir a janela de propriedades, cujo atalho é PR, Enter. Vai ser essa janelinha aqui, ela vai abrir em geral. Em geral, ela abre à esquerda, do lado esquerdo, mas pode acontecer dela abrir do outro lado, caso vocês não tenham configurado. Vocês podem deixar uma janela fixa ou não, tá? Não é obrigatório que ela fique aqui. Eu posso chamá-la sempre que for necessário, eu chamo PR Enter. Então, eu não preciso deixar ela fixa, e eu posso deixar minha área de visão, né, minha área de trabalho maior, e chamá-la só quando for necessário. Então, o que acontece? Aqui é a janela de propriedades, onde todas as propriedades do que tiver selecionado vai aparecer. Vamos mostrar aqui essa linha aqui, que é a linha das janelas altas, que deveria estar tracejada. Por que ela não está tracejada? Isso já é a dica que eu dou para vocês, por conta desse Line Type Scale bem aqui, que vai estar do tamanho 1. Isso é o padrão, né? O tamanho 1. Esse padrão 1 significa que 1 é igual a 1 milímetro. Então, esse desenho aqui, ele vai estar, é como se o tracejado dele tivesse tão grande que daqui para cá não tem espaço, né? O espaço dele está maior. E é engraçado que eu vou falando isso, vou gesticulando aqui, jurando que vocês estão vendo, né, gente? Enfim. Mas como é que a gente faz para ajustar isso? A gente ajusta a escala. Ao invés de 1, vocês podem ir experimentando. Eu já vou dizer para vocês qual é a escala que funciona aqui, porque vocês já colocam direto 0.025. Olha só. Vocês estão vendo que ela está aqui, ela já apareceu tracejada. Aí eu vou ensinar para vocês mais um atalho. Aqui basta vocês clicarem na linha e vai dar todas as características. Você vai ver que ela tá bilayer, ou seja, ela vai imprimir da mesma cor ela vai aparecer no desenho com a mesma cor da camada. A camada que ela tá chama esquadrinha. O tipo de linha é hidden. A escala, que é essa que eu falei para vocês, 0.025, vocês podem ir experimentando a escala, tá bom? Se ficar muito pequeno, por exemplo, se eu colocasse 0.005, aí já fica muito pequeno, olha só. Olha como é que fica a escala.
Vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo? Já fica pequenininho demais o tracejado. Então, o ideal é esse 0.025, ok? E qual é um truque que eu vou mostrar para vocês? Chama Match Properties. O que é o Match Properties? É um comando no qual você vai... É o pincelzinho. O pincelzinho é como se você mergulhasse o pincel na tinta e você vai pintar todas as outras coisas com as características dessa tinta, né? Então, o Match Properties, a tecla de atalho é MA, Enter, Match Properties. Ele vai pedir aqui, sempre leiam o comando, né? Selecione o objeto fonte. Eu quero esse tracejado aqui, que eu quero essas características. E aí, agora ele pede para você selecionar a destinação aqui. E com esse pincelzinho, tudo que eu clicar a partir de agora vai ficar com essas características de linha tracejada que eu quero. E eu só coloco as janelas altas em linha tracejada, ok? Vou mostrar aqui para vocês como seria se o desenho tivesse inteiro no layer 0, né? Sem layer nenhum. Então, eu tenho aqui um desenho inteiro no layer 0, eu vou colocar aqui essa camada aqui em alvenaria, né, existente. Então, vou selecionar o Match Properties, MA Enter. O objeto fonte vai ser essa linha e eu vou pintando todas as linhas que eu quero que sejam alvenaria existente. Ok? Entenderam? Eu posso fazer aqui. Se por um acaso eu errar, errei. Basta mudar aqui e coloca no outro layer. Coloca aqui, muda aqui em layer de nível. Aqui eu coloco em layer de esquadria. E posso chamar o Match Properties com esse objeto fonte para colocar todas as portas no layer correto. Ok? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês sobre o Match Properties é quando a gente está falando de texto. Aqui, pessoal, olha só, quando eu clicar nesse texto, eu já vou saber o estilo dele, como a gente já aprendeu, né? O que está escrito, o estilo, a justificativa, né? Como é que ele tá, a altura, que eu botei 0.15, considerando que essa casa vai ser impressa na escala de 1:50, como eu mostrei para vocês o tamanho de fonte, rotação, width factor, enfim. Vou colocar aqui no layer correto, que seria o layer de texto, ArcText. O que vai acontecer? Ele tá 0.15, mas essa aqui, que é a letra menor, que é a letra que a gente bota a área, como eu ensinei para vocês, tá 0.125. Então, se eu usar o Match Properties aqui, essa letra vai aumentar. Então, por isso eu tenho que tomar muito cuidado para não usar o Match Properties e não usar assim de uma vez e acabar prejudicando e ter trabalho em dobro. No caso, se eu for a fonte grande, eu só vou pintar as fontes grandes. E se eu for usar o Match Properties na fonte pequena, só na fonte pequena. Ok? Bom, como eu falei para vocês, essa aula de hoje é uma aula curtinha. Mostrar aqui no Gestar, mesma coisa. Tô aqui, ó, com a janela, vou chamar o PR. Vai abrir a mesma janela, vou clicar aqui na linha que eu vou ver que ela tá hidden no layer esquadria e o Line Type Scale 1, vou colocar 0.025 para poupar tempo de vocês.
Já vou no truque direto. Uso Match Properties, MA-Enter, clico e vou pintando tudo que eu quero que ganhe as características que eu coloquei naquela linha. Ok, pessoal? Vocês estão vendo que é bem simples. Eu quero que vocês, como eu já falei para vocês, vão se acostumando com o programa, porque eu vou ter uma aula só sobre truquinhos, né? Que assim, eu tô dando um geralzão, mas eu vou separar futuramente uma aula só sobre alguns detalhes que estão faltando. Por exemplo, de polilinha para linha, de linha para polilinha, como você faz, como calcular a área mais fácil, enfim. Vão se acostumando aí. Eu espero que vocês estejam se acostumando com o programa, que vocês já estejam familiarizados. Vou ter uma aula também que eu vou mostrar para vocês sobre escada, uma aula só sobre escada, para vocês poderem fazer o desenho da escada. Enfim, tem uma casinha também de 2 andares que eu vou passar para vocês depois, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui hoje. Vão fazendo aí, vão desenhando, que na próxima aula a gente vai falar sobre cotagem, né? Colocar as cotas, que são as dimensões. Ah, não, a próxima aula, tô olhando aqui, a próxima aula é criar os blocos pra gente colocar os layouts. A cotagem é depois, tá bom? Primeiro vocês têm que definir o que é o que nessa casinha. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Vou deixar meu beijo pra vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, escrevam aqui. Pode escrever aqui nos comentários da aula que eu recebo no meu e-mail. Eu dou uma olhada e eu posso tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.